Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Ruby Scheller, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você que gosta aí do meu trabalho aqui, de ler livros que comenta a Bíblia, né? No caso, esse aqui está comentando, é um comentário do livro de Apocalipse, para a gente entender melhor o Apocalipse. Peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo aqui. E aciona o sininho aí, para a hora que eu ler os livros aqui, você ser avisado, tá bem? Então vamos lá, hoje a gente vai ler o capítulo 8 desse livro aqui, que corresponde a Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 17, que vai falar sobre uma mulher, uma criança e um dragão. Peço aí também para que você não fique com dúvida do que a gente vai ler aqui hoje. Se ficar com dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tudo isso gratuitamente, e se você mora longe, podemos fazer isso também através de videochamada, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 12 de Apocalipse dá início à parte 2 do livro. A parte 1, do capítulo 1 ao 11, apresenta um panorama geral do conflito entre a Igreja e Roma. Dá à Igreja a certeza da proteção divina através de grandes aflições por causa da perseguição e prediz a derrota de Roma como um castigo do céu. A parte 2, do capítulo 12 até o capítulo 22, focaliza a atenção nos pecados do império e mostra como será completa a sua destruição. A parte 1 falou sobre os pecados de Roma contra a Igreja e ofereceu ao império a oportunidade para arrepender-se e salvar-se da condenação e ruína. As 6 primeiras trombetas soaram e houve juízo parcial contra o império. O seu povo não se arrependeu de sua luxúria, sua perseguição dos santos, dos cristãos, né? E sua conduta assassina contra a igreja. Até parece que seus corações se endureceram ainda mais com os primeiros juízos, a ponto de não haver mais possibilidade de voltarem atrás e se arrependerem. A parte 2 inicia o movimento final do livro, de, a fim de mostrar a ira divina contra Roma que virá sem demora, tendo avançado demais e não podendo mais ser mais poupada, Roma enfrenta o julgamento rápido e severo. A sessão que se inicia com o capítulo 12 foi prevista no episódio do livrinho, 2 capítulos antes. João viu ali um anjo forte com um livrinho na mão. Uma voz do céu disse a João que se aproximasse do anjo e recebesse dele o livro. Abre aspas. Fui, pois, ao anjo dizer-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala, toma-o e o devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 10, versículo de 9 a 11. Os acontecimentos dramáticos dos livros dos capítulos 12 a 20, 12 a 22, aliás, constituem a mensagem de juízo rigoroso que João viu-se obrigado a pregar às nações. Em outras palavras, o conteúdo do livrinho, que parecia doce em sua boca, mas amargo no estômago, nos será revelado nos capítulos restantes de Apocalipse.
A desolação final e completa anunciada pela sétima trombeta será revelada aos leitores de João. Os personagens do drama de Apocalipse são os mesmos tanto na primeira como na segunda metade, embora seja representado sob novas figuras. Uma mulher, seus filhos e o cordeiro irão lutar com o dragão e as duas bestas que se aliaram a ele. Quando o conflito final chega ao seu final, no capítulo 20, o dragão, seus aliados e todas as obras más associadas a eles serão julgados e enviados para o inferno por toda a eternidade. A condição final dos remidos de Deus será então descrita no final do livro. Eles estarão seguros no lar eterno com o seu Redentor. A ação na parte 2 do livro é muito mais rápida do que na parte 1. Ela ocorre às vezes com tal velocidade que temos de esforçar-nos para acompanhá-la. Vamos então, neste capítulo, estabelecer-se o cenário para o restante do Apocalipse através de uma identificação cuidadosa da mulher, de seu filho e do dragão que tenta destruí-lo. Subtítulo: A Mulher Grávida. Abre aspas. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida. Grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Fecha aspas. Apocalipse 12, versículo 1 e 2. A figura da mulher neste capítulo chama a atenção do leitor para a continuidade entre o Velho e o Novo Testamento. Nossas representações gráficas da relação entre as duas principais alianças chegam às vezes a confundir. Usamos 3 círculos distintos para indicar 3 épocas diferentes da história bíblica. Isso não está certo. Uma linha reta e contínua seria melhor, em lugar de 3 eras diferentes. Houve um desenvolvimento gradual do plano de Deus. O patriarcado desabrochou na era mosaica e esta deu à luz a religião cristã. Não existe uma interrupção radical, como costumamos indicar. A imagem da mulher dando à luz enfatiza a ligação íntima que devemos observar entre a velha e a nova aliança. A mulher grávida que dá à luz na primeira parte do capítulo é a Israel carnal. A mulher que foge de seus inimigos na última parte do capítulo é a Israel espiritual, a igreja. A mulher brilha, vestida do sol e da lua. Com a revelação divina ela brilha. A coroa que usa tem 12 estrelas, chamando atenção para os 12 patriarcas e as 12 tribos de Israel. Não pode haver dúvida quanto à sua identidade. A representação de Israel como uma mulher grávida não é nova nas Escrituras. A figura parece sempre sugerir a presença de esperança, embora a mesma seja geralmente acompanhada de angústia e sofrimento. Por exemplo, Miqueias olhou para além do castigo de Israel e Judá por causa dos seus pecados, quando falou no século 8 a.C., e apontou um tempo em que o reino de Deus seria estabelecido e o Messias reinaria, abre aspas, como aqui está para dar à luz, fecha aspas. Dores de parto, Judá seguiria para o cativeiro na Babilônia, Miqueias 4:10, mas seria remida desse cativeiro e finalmente daria à luz seu filho, Miqueias 5:3. Esta é claramente uma profecia messiânica no livro de Miqueias.
A Israel do Velho Testamento estava sempre prenhe de esperança messiânica. Ela aguardava o nascimento do filho, da esperança e da promessa que Deus estivera indicando desde o Éden. De fato, ela existia como povo escolhido por causa do nascimento desse filho da promessa. Os próprios profetas chamaram atenção para o fato de Israel não ter sido escolhida pelo Senhor devido ao seu poder, riqueza, sabedoria ou espiritualidade. Essa nação foi selecionada por um ato de graça divina e separada com o único propósito de ser o povo através de quem Deus iria abençoar o mundo inteiro, dando-lhe um Salvador. Nos versos de abertura deste capítulo, este desempenho especial da Israel carnal é colocado novamente diante de nós. Israel está grávida, ansiosa pelo nascimento do Messias, mas há um presságio terrível no horizonte. Subtítulo: Um grande dragão. Abre aspas. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Fecha aspas. Apocalipse 12, verso 3 e 4. Na literatura apocalíptica, tanto Bíblia como não bíblica, o dragão é provavelmente a mais comum de todas as figuras que representam o mal. Ele simboliza tudo o que é maligno, sinistro, destrutivo e oposto a Deus. Não é difícil identificar o dragão visto em sonho por João, pois o verso 9 desse mesmo capítulo explica, abre aspas, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, fecha aspas. O dragão é uma representação simbólica de Satanás e seu propósito perverso de impedir o plano celeste de prover um redentor para a humanidade. O fato do dragão ser vermelho chama provavelmente atenção para o derramamento do sangue dos mártires provocado por ele. Suas 7 cabeças e 10 chifres indicam sua grande vitalidade e poder. Seus diademas significam seu poder de reinar sobre os que são seus. O fato da cauda do dragão poder arrastar as estrelas do céu mostra que se trata de um adversário formidável. O dragão se aproxima da mulher preste a dar à luz e sua intenção é devorar o filho dela quando este aparecer. A imagem brutal é clara. Satanás quer destruir Jesus e a sua obra. Ele, na verdade, buscou destruir o Messias desde o início. Quem pode deixar de pensar nos acontecimentos do nascimento de Jesus de Nazaré ao ler essas linhas? Herodes, o Grande, ficou sabendo da criança que nasceria para tornar-se o rei dos judeus. Sua inveja, temendo pela sua própria posição, fez com que publicasse um edital exigindo a morte de toda criança do sexo masculino em Belém de 2 anos de idade para baixo. Veja Mateus 2,16. Mas seria um erro confinar a interpretação do capítulo presente apenas a esse evento. Tudo o que Satanás fez durante o ministério terreno de Jesus, a fim de desencorajar
contrariar e impedir sua obra está previsto aqui. Ele certamente julgou ter triunfado sobre Jesus na cruz, alegrando-se por ter feito fracassar o plano do céu. Satanás providenciou para que Jesus fosse rejeitado pelos seus, abusado pelos homens perversos e condenado à morte. Mal sabia ele que, exatamente mediante essa sequência de eventos, estava colaborando com o propósito de Deus. A maior reivindicação do Messias estaria associada à sua ressurreição dos mortos pelo poder do Espírito Santo. Subtítulo: A criança. Abre aspas. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Fecha aspas. Apocalipse 12, 5. Nessas poucas pinceladas de sua pena, João vai desde a encarnação do Filho de Deus até a sua ascensão. E ele está certo em fazer isso, pois seu propósito em Apocalipse não é dar um relato detalhado da vida e ministério de Jesus na terra, pois já fez isso em seu evangelho. O ponto aqui é simplesmente que Jesus tinha um arqui-adversário pronto para destruí-lo no momento em que aparecesse. O dragão achava-se preparado para saltar sobre a criança indefesa, mas não foi feliz. O céu não permitiu que vencesse. A mulher é também protegida do dragão e de suas intenções maldosas. Abre aspas. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Fecha aspas. Apocalipse 12, versículo 6. Note que enquanto o filho foi levado para o céu a fim de receber proteção, a mulher é deixada na terra. Não fica, porém, sozinha e abandonada, pois recebe proteção e alimento durante sua missão na terra, conforme Apocalipse 11, 3. A mulher aqui representa claramente a igreja, a Israel espiritual, e não a Israel carnal, pois esta estava participando da perseguição da igreja na época em que Apocalipse foi escrito. Veja Apocalipse 2:9 e 3:9. Depois da vinda de Cristo e do estabelecimento da igreja, não restam mais quaisquer promessas especiais para a Israel carnal. Os estudiosos atentos das Escrituras ficam atônitos e alarmados ao ver tanta literatura produzida com o tema de que a atual nação de Israel é o objeto da profecia do Velho e Novo Testamento, e que Deus está operando através dessa nação a fim de realizar seus propósitos no mundo de hoje. Isso não é simplesmente verdade. Deus não tem qualquer outra promessa em aberto para os judeus segundo a carne, abre aspas, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, entre parênteses, pertencer à raça de Israel, fecha parênteses, nem a incircuncisão, primeiro é circuncisão, agora nem a incircuncisão, ser da raça gentil, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, que é ser cristão. Veja Gálatas 5, 6. As promessas de Deus não são para os judeus na carne, mas para os descendentes espirituais do pai Abraão. Abre aspas, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra,
e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Fecha aspas. Romanos 2, 28. As pessoas cujos corações foram circuncidados pelo batismo, veja Colossenses 2, 11 e 12, são o povo de Deus hoje. Quer judeu ou gentil, segundo a carne, todos têm a mesma esperança em Cristo. Isto não é antissemitismo ou uma declaração de convicção política quanto à nação de Israel, mas simplesmente uma afirmativa teológica de que é falso associar qualquer promessa espiritual de Deus ou qualquer promessa sobre o futuro da igreja a Israel carnal. Essa atitude mostra uma incompreensão fundamental da natureza da atuação de Deus nas Escrituras e na história. Mesmo antes de ter deixado a terra, Cristo prometeu que os poderes do mundo invisível não prevaleceria contra a igreja nesse mundo. Mateus 16, 18. Tanto com relação ao seu propósito de estabelecer a igreja, como a questão de sua sobrevivência debaixo da perseguição, Cristo deu sua palavra de que a igreja teria a proteção do céu. É verdade que a proteção fornecida à igreja neste drama é no, entre aspas, deserto, mas de toda forma ela é protegida. A igreja existe no mundo de pecado, perseguição e perigo. Ela sobrevive nele mediante a providência e proteção do Senhor dos céus e da terra. Abre aspas. Coroas e tronos podem perecer, reinos progredirem e enfraquecerem, mas a Igreja de Jesus permanecerá constante. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja. Temos a promessa do próprio Cristo e ela não pode falhar. Fecha aspas. Essas são as palavras que cantamos com tanta frequência e refletem a segurança prometida pelo Senhor à sua igreja no deserto. De maneira bastante impressiva, a questão total em foco no universo foi assumida em 6 versículos deste capítulo. Subtítulo: A Guerra no Céu. A luta entre o bem e o mal envolve realmente o universo inteiro. Trata-se de um confronto cósmico entre Deus e tudo o que é santo, de um lado, e Satanás e tudo o que é maldade, do outro. Frustrado, então, em seu esforço para destruir Cristo, Satanás é agora representado como seguindo-o em sua ascensão aos céus, apenas para ser barrado, derrotado e lançado para a terra por Miguel e seus anjos. Abre aspas. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera,
sabendo que pouco tempo lhe resta. Fecha aspas. Apocalipse 12, versículo de 7 a 12. Esta não é uma recapitulação literal de acontecimentos e nada disso aconteceu em relação à ressurreição e ascensão. Lembre-se, este é um drama apocalíptico. Nem a passagem relata a origem de Satanás, pois a cena aqui não é sobre o início dos tempos e sua queda antes da criação do mundo, conforme 2 Pedro 2,4 e Judas, versículo 6. Mas uma recapitulação da condição da igreja no primeiro século. É uma representação simbólica da reação agressiva de Satanás quando o Messias escapou do seu plano perverso para destruí-lo. Quando Satanás e seu exército maligno tentam invadir a cidadela dos justos no céu, Miguel e seus anjos os enfrentam e travam luta contra eles. Como Deus é a fonte de sua força, Miguel e seus anjos vencem e lançam os intrusos para a terra. Ao terminar este conflito, uma grande voz é ouvida do céu. Não fica claro se foi a voz de uma única pessoa ou do coro unificado de todos os habitantes na cidade santa. As palavras do cântico, abre parente, nossos irmãos, nosso Deus, fecha parênteses, tendem a apoiar a última ideia. De qualquer modo, o hino não atribui a vitória sobre Satanás a Miguel, mas ao sangue do Cordeiro. Veja o versículo 11. Toda vitória sobre Satanás, sobre o pecado e o eu, é obtida através desse mesmo poder. De modo particular, o hino parece apontar para a vitória que alguns já haviam conquistado pelo martírio. Em face da morte, não amaram a própria vida. E indica com segurança a mesma vitória que outros irão obter. O cântico é de júbilo confiante. A batalha já foi ganha pelo sangue do Cordeiro, embora muitos ainda devam partilhar da sua glória. Ao mesmo tempo, os que se unem no hino da vitória prevêem horrores futuros para os discípulos na terra. Eles sabem que Satanás, derrotado e frustrado, irá fazer cair sobre eles toda a sua fúria. Haverá agora um número muito maior de mártires, pois Satanás percebe que sua única esperança, tendo falhado em destruir Cristo, é voltar-se para os seguidores dele, a fim de atormentá-los e feri-los. A perseguição do povo de Deus na terra será então intensificada. Abre aspas. As tribulações dos justos perseguidos não são devidas à força de Satanás, mas ao fato dele ter sido derrotado. Ele está fazendo todo o mal que pode enquanto pode, mas não pode continuar agindo assim por muito tempo. Fecha aspas. Diz o escritor Maurice. Expulso do céu, Satanás focaliza toda a sua atenção e ódio sobre a mulher, a igreja, na terra. Abre aspas. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Fecha aspas. Apocalipse 12, 13. A perseguição da igreja na terra não é uma coincidência, mas um resultado das maquinações de Satanás. O dragão atormenta a mulher com uma série de maldades, mas o Senhor mantém a sua promessa e ele a salva. Abre aspas. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até ao deserto,
ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Fecha aspas. Apocalipse 12, versículo 14 a 16. Ou Satanás não sabe, ou não acredita, ou se julga suficientemente poderoso para anular a promessa de Cristo de que os poderes do mundo invisível não prevalecerão contra a sua igreja. Incapaz de destruir a igreja inteira, Satanás volta-se então para a destruição dos discípulos individualmente. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e sustentam o testemunho de Jesus. Fecha aspas. Apocalipse 12, versículo 17. Abre aspas. Os restantes da sua descendência, da mulher, entre parênteses da mulher, é a maneira de João referir-se aos irmãos e irmãs da criança vista antes nesse capítulo. Desculpa. Esses são os cristãos fiéis que continuam a guardar os mandamentos de Deus e a manter o testemunho de Jesus em face de oposição determinada. Não é difícil compreender o assunto dessa parte da visão. Cada crente deve examinar-se a si mesmo, a fim de assegurar-se de que continua seguindo de perto os passos do Salvador. Caso contrário, Satanás terá maior oportunidade para alcançá-lo e devorá-lo. O diabo é obstinado e ardiloso em sua obra de destruição das almas. Baseado em outra metáfora do Novo Testamento, pense na igreja como o rebanho de Deus. As ovelhas que ficam juntas uma das outras e sempre perto do pastor estão seguras e protegidas. Mas, se uma das ovelhas começam a desgarrar-se ou tomar um caminho diferente daquele do rebanho, ela perde a sua proteção e os lobos podem pular sobre ela. Da mesma forma, o cristão que se desgarra ou começa a palmilhar caminhos proibidos está pondo em perigo a sua alma. Fique perto do pastor, permaneça junto ao rebanho, não arrisque a sua segurança. Conclusão. Em resumo, portanto, o capítulo 12 mostrou os seguintes movimentos no novo início de Apocalipse. Satanás tentou destruir o Messias, mas não conseguiu. Deus arrebatou-o para junto de seu trono. O diabo voltou-se então contra a igreja e usou a perseguição dos judeus, dos imperadores romanos e, finalmente, do império inteiro como uma torrente maligna para vencê-la. Nada disso teve resultado, pois o Senhor havia preparado um lugar protegido no deserto. Satanás ficou agora reduzido a tentar-nos individualmente, mas mesmo assim não terá êxito entre os que guardam os mandamentos de Deus e ficam firmes no testemunho de Jesus. Satanás foi derrotado e sabe disso, mas não será lançado de volta ao inferno até que possa levar em sua companhia todos os que se deixarem enredar por ele. 10 perguntinhas aqui para reflexão do capítulo 8 desse livro aqui, né, que é o 12 aí de Apocalipse. 1. Como a parte 2 de Apocalipse se relaciona com o episódio do livrinho? 2. Discuta o sentido de continuidade entre a velha e a nova aliança que está implícito na figura da mulher grávida.
3. Qual a ideia geral ligada à imagem de Israel com uma mulher esperando filho? Onde essa figura é encontrada na Bíblia, além do livro de Apocalipse? 4. Um dragão entra em cena no capítulo 12. Identifique-o. 5. Qual o papel do dragão em nosso drama na sua primeira aparição? 6. Identifique a criança que a mulher deu à luz. Como ela escapou ao dragão? 7. O que aconteceu com a mulher depois do nascimento do filho? 8. O que constitui a Israel de Deus hoje? Ainda resta alguma promessa bíblica a ser cumprida em relação a Israel carnal? 9. Discuta o significado da tentativa do dragão para invadir o céu. Qual o resultado final de sua tentativa? 10ª e última. Qual a mensagem principal do capítulo 12 aos leitores originais de Apocalipse? Muito bem, terminamos aqui esse capítulo. O próximo capítulo, capítulo 9, vai ser Os Aliados do Dragão, que vai compreender aí Apocalipse, capítulo 13, versículo de 1 a 18. Então não perca, tá? Se você é novo aqui, se inscreva aí, aciona o sininho para que a hora que eu for ler aqui esse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley, publicado pela editora Vida Cristã, você seja avisado aí para você entender cada vez melhor o livro de Apocalipse, ao contrário, né, de que muitos pregam aí, né, coisas muito estranhas de Apocalipse. Nós vemos aqui nesse livro, né, do doutor aí Rubel Shelley, essa explicação aí maravilhosa que não tem nada a ver com o que os religiosos têm pregado hoje em dia aí, e as pessoas têm ficado com muito medo, né? Tá bom? Então, agradeço você desde já de você ter ficado até aqui, tá investindo aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus. Fico muito contente, sei que Deus também fica muito contente. E conforme eu falei no começo, se ficou alguma dúvida, você escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar sua dúvida, tudo isso gratuitamente. E se você mora longe, a gente pode fazer isso também através de videochamada, tá bom? Peço aí para que você compartilhe esse vídeo aí com suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp, da família, do serviço, da escola, para que mais pessoas aprendam, né, o que o livro de Apocalipse realmente está nos ensinando, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém?